Sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Estamos diante do lúgubre Calvário. É o altar do sacrifício, é onde o Cristo se entrega ao Pai em holocausto para a nossa salvação. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu só sei bem que estou sentindo. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao seu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te
Olhe pra cruz, é por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Eis o homem. Ecoa desde há 2000 anos a infame apresentação que o pusilânime Pôncio Pilatos fez de Nosso Senhor, do balcão do pretório, enquanto a multidão indecorosa, a multidão ululante, a multidão escarnecedora, a multidão mais uma vez preferia as trevas do que a luz, preferia Barrabás do que Jesus, preferia o mal do que o bem. Eis o homem. Estamos agora diante do lúgubre Calvário, que no ambiente de desolação se estende por todo o mundo, alcança o céu, influencia a natureza. Ou um Deus está morrendo, ou o mundo está se acabando. Teria exclamado espantado um astrônomo distante daquelas terras, alheio o que acontecia na cidade de Jerusalém. Jesus era desprezado. Jesus era a escória da humanidade. Jesus, o homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Estava ali, suspenso no madeiro da ignomínia, vítima em holocausto pela remissão dos pecados do primeiro homem e da primeira mulher. Ali naquele lugar da caveira, sob a caveira do primeiro homem, conforme rezava a tradição, onde brotará a árvore da vida, que resgataria das trevas a dignidade humana perante Deus, que tiraria do exílio o novo homem. Pecadores, limpem o coração da maldade, a fim de que consigas a salvação. É preciso que o sangue que jorra dessa cruz, desse inocente, alcance você, pecador, você, pecadora, e te lave da corrupção do mal. A cidade de Jerusalém está desolada. O mundo está desolado, está devastado. O universo fechou-se de luto. Do céu, repartido por raios, derrama-se pranto da natureza, pela frialdade dos homens que levam à morte o seu Deus, o nosso Deus. Pecadores, pecadores, convertam-se ao Senhor teu Deus. Estamos diante do lúgubre Calvário. É o altar do sacrifício, é onde o Cristo se entregou ao Pai em holocausto para a nossa salvação. Estamos diante do altar onde Deus humanizado restitui-nos a graça, restitui-nos a vida eterna. Abre-nos as portas do céu. Ouço gritos. Gritos de uma mulher ao dar à luz, gritos de angústia. Quais no primeiro parto? São os clamores da filha de Sião. Geme e ergue as mãos, desgraçada de mim, desfaleço ante a guarda romana. Esses gritos, porém, se ouvem ao longe. É o grito de arrependimento daqueles que lançaram as mãos malditas no corpo do nosso amado Jesus, que entregaram ao seu juízo a dignidade do príncipe da paz,
Rei dos séculos futuros. É o grito da traição de quantos abandonam nosso Senhor pelo pecado. É o grito dos acelerados que promove a violência, que corrompe a paz. Jesus era desprezado. Jesus era a escória da humanidade. Jesus, o homem das dores, experimentado nos sofrimentos, com aqueles ante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Vemos hoje, queridos irmãos e irmãs, esse mesmo rosto desfigurado, esse corpo chagado, esse estado deplorável em cada irmão desprezado pelos poderes públicos, em cada marginalizado pela sociedade, em cada criança abandonada pela sorte e pela caridade fraterna, que pouco se pratica. Em cada vítima da violência, repete esse quadro de dor. Neste mundo em que o capitalismo e o hedonismo disputam a conversão das almas, afastando-as de nosso Senhor, desviando-as do caminho da salvação e seduzindo-as para a perdição. Era desprezado. Jesus era desprezado e ainda o é pelos católicos que, por respeito humano, se calam diante das heresias que se dizem em todos os lugares e se omitem ante das sacrilégios e profanações que se cometem em nossas comunidades. Jesus era desprezado e ainda o é hoje pelos católicos relaxados que se dizem só católicos da boca para fora, mas que buscam se informar sobre tudo e sobre todos, menos conhecer a verdadeira doutrina, menos conhecer o verdadeiro Cristo e o verdadeiro Deus, e contestam veementemente as decisões da igreja e do magistério. Jesus era desprezado e ainda o é. Aquele que se julga capaz de discordar da autoridade do Papa no que diz respeito aos dogmas ou à moral católica é um infame, não é católico, é um seduzido por Lúcifer, pelo demônio no seio da igreja para corrompê-la. E temos muitos desses por aí, até no meio do clero, infelizmente, escandalizando pela prepotência e pela ignorância. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa noite santa de sexta-feira da paixão, rezemos para essas pessoas que, ao invés de ajudar a construir a igreja de Jesus Cristo, estão estragando essa igreja pelo antitestemunho e porque continua desprezando Cristo aí no seu dia a dia. Jesus era desprezado e ainda é hoje, pelos pais que não sabem criar os filhos. Jesus é desprezado ainda pelos que se sujeitam aos paparicos dos filhos mal educados, filhos que estão sendo educados pela televisão, pela internet, pelas más companhias, soltos no mundo, à mercê da carne e do demônio. Jesus era desprezado e ainda o é pelos governantes e homens públicos que se regalam com poder diante das bocas famintas, vendo corpos esquálidos pela enfermidade e sem nenhuma assistência, omissos às vítimas das drogas, assistindo e por vezes promovendo a beligerância entre os povos, alheios a tudo, o que assegura uma vida digna aos pobres, aos pequeninos, escolhidos por nosso Senhor. Jesus era desprezado e ainda o é hoje. Chegou a ser um homem como sem socorro. Ele humilhou-se a si mesmo,
feito obediente até a morte de cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite santa, estamos diante do mais belo cenário da história da humanidade. Assistimos à representação do mais importante drama de amor de todos os tempos. De tal modo, Deus amou o mundo que Ele deu seu Filho próprio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é o grande gesto de amor. É uma grande história de amor de Deus por cada um de nós. Dá o seu próprio Filho, que derrama o seu sangue, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É na contemplação desse quadro que aos céticos causa espanto, mas aos fiéis deve inflamar a devoção a Deus, aumentar a fé. Deparamos-nos com uma síntese da vida do cristão. O mandamento maior é o primeiro, pelo qual, segundo os relatos do Evangelho, nosso Senhor teria clamado do alto do patíbulo: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. É o amor ao próximo. É o amor de Jesus que perdoa Pilatos. É o amor de Jesus que perdoa Anás e Caifás. É o amor de Jesus que perdoa Herodes. É o amor de Jesus que perdoa todos aqueles que o condenaram a carregar um pesado cruz para ser crucificado nela. É o amor de Jesus pelos algozes, pelos soldados romanos que cuspiam, eles chicoteavam-no, que colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e esfolavam Jesus. E ele ainda fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Constatamos a palavra de Santo Agostinho quando diz: a cruz não foi apenas lugar de sofrimento, mas um lugar de grandes lições, principalmente essa do perdão. Jesus amou o tempo todo que Ele conviveu conosco, principalmente nos últimos tempos, nos últimos 3 anos da sua vida pública. E no alto da cruz, lá no Calvário, Ele continua mostrando para nós que o perdão é um ato de amor, que o perdão deve ser oferecido todos os dias, como Jesus respondeu a Pedro, não só 7 vezes, mas muito mais, infinitas vezes. O perdão é um ato de amor, é um ato que todos nós devemos viver como Cristo lá no alto, lá no Calvário, na sua agonia, vítima dos mais cruéis opróbrios dos infames verdugos da guarda romana, que o prenderam, o açoitaram, o maltrataram e por fim o pregaram na cruz. Suas palavras resvalam a esperança. Ainda ele é capaz de dizer para o bom ladrão: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É promessa de salvação para São Dimas, para aquele próprio homem. Sabe-se lá porque estava ali, crucificado ao lado de Jesus. É a esperança decorrente da confiança em Deus. Os pecados daquele pobre homem que se definhava ao lado de Jesus não foram tão sórdidos. Lembra-se de mim quando estiver no teu reino. Foi as palavras do bom ladrão, e no mesmo instante Jesus ressoou com aquele gesto de amor: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, clamamos hoje, nesse momento, aqui nessa noite, lembra-se de nós, míseros pecadores, compassivos, agora e na hora da nossa morte. Meus irmãos e minhas irmãs, a caridade, mais uma vez, se esvai na paixão de Cristo, fonte de misericórdia. Caridade para com os seus, caridade para com o mundo. Primeiramente, se dirige à sua mãe querida.
A Virgem Dolorosa, que ao pé da cruz, em silêncio, contempla aquele martírio e medita sobre os desígnios de Deus. Ele diz àquela mulher, rompendo o silêncio: mulher, eis aí o teu filho, apontando para João Evangelista, que simbolizava todos nós, toda a humanidade. Quebrava naquele momento o silêncio aquelas palavras de Jesus, na pessoa do discípulo amado João, aquele que o acompanhou até o último instante. Estavam representados todos aqueles que acreditaram nele e que o veriam em sua glória, assim como Pedro, Tiago, João o assistiram no Tabor, cheio de graça e verdade. E Jesus rompe o silêncio mais uma vez e diz: filho, eis aí tua mãe. Neste momento, Maria nos é dada como mãe, mãe do corpo místico, mãe dos pecadores, mãe de todos aqueles que professam a mesma fé, que Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para redimir nossas culpas, nascido das entranhas, por isso, de uma virgem predestinada, que naquele instante, naquele derradeiro instante, tornava-se a corredentora da humanidade, ela, Maria querida, medianeira de todas as graças. E em meio a todo aquele tormento, Jesus nos rege a lição da oração, a oração no sofrimento. Jesus rezava naquele instante, oração na confiança aos desígnios de Deus, oração nas adversidades, oração na escuridão da vida espiritual. E ele suplica e grita olhando para os céus: meu Deus, por que me abandonastes? Não era uma blasfêmia, mas uma oração confiante que se desprendia dos divinos lábios, assim como fizera tantas vezes junto dos seus pais José e Maria nas sinagogas, nos momentos de recolhimento em que se unia o Eterno Pai. Ele tinha intimidade com o Pai. Meu Deus, por que me abandonastes? É a paciência na adversidade que o salmista em oração nos ensina. Fiquei mudo em silêncio, privado da felicidade, mas minha dor exacerbou-se. Na oração, ali no alto do Calvário, Jesus oferecia-se a Deus pela nossa salvação. É na dor, no sofrimento, mas orando por nós, orando por você, orando pela sua família, orando por todos nós. Na oração, apresentemo-nos indefesos a nosso Senhor, para que Ele faça de nós instrumentos para a evangelização, concedendo-nos a graça da piedade, a graça do desapego, a graça da compaixão, a graça do abandono, a graça do desejo interminável de poder contemplá-lo face a face um dia no céu. Queridos irmãos e irmãs, na meditação da paixão de Jesus, diante desse cenário, deparamos-nos com uma figura da pecadora, agarrada ao pé da cruz, presa à tábua da salvação. Sim, Jesus foi a salvação daquela mulher que doravante se tornou penitente, Maria Madalena. A beleza externa, as vestes insinuantes, as fragrâncias sedutoras, as joias reluzentes, nada mais tinha valor para Maria Madalena, que não desejava outro amor senão o perdão, a misericórdia do seu Senhor. É esta a vítima da sedução do demônio. Jesus expulsou 7 demônios dessa mulher. Ela é vítima da fragilidade da carne. Maria Madalena é vítima da perversão do homem, e por isso ele suplica, no momento que ele vê Maria Madalena: tenham sede. Tenham sede a súplica de Jesus na cruz, dirigindo-se a Maria Madalena. Diz a lenda, que ao ouvir a súplica,
Maria Madalena correu até uma talha com água que estaria por perto e tentara matar a sede do seu Senhor. Mas ele recusou a beber. E ela lembrava-se que no palácio de Pilatos havia um licor considerado saboroso, vindo de Roma. Disparada, ela desceu, Maria Madalena, diz a lenda, e pegou um copo daquele, mas Cristo não quis. Por fim, ela, desesperada por matar a sede de Jesus lá no alto da cruz, ela concavou as mãos, chorou e com as lágrimas ofereceu a Jesus e matou a sede dele, porque aquelas lágrimas eram lágrimas de arrependimento. É isso que Jesus quer. Ele tem sede do nosso arrependimento. Ele tem sede da nossa conversão. Ele tem sede do nosso amor por Ele. Então, quando Ele dá o grito, tenho sede, lá no alto da cruz, Ele quer que todos nós, depois de mais de 2000 anos, tenhamos amor por Ele, arrependendo-nos dos pecados e nos convertendo à semelhança de Maria Madalena. Eis, caríssimos irmãos, nesse passo o fruto da conversão, a misericórdia, o amor. Diz-nos a bem-aventurada Santa Teresa de Calcutá que tenho sede é uma palavra muito mais profunda do que Jesus simplesmente dissesse, amo-vos. Foi seu último pedido à humanidade, lá no alto, pregado no madeiro. Tenho sede do vosso amor, tenho sede do seu arrependimento, tenho sede da sua conversão. Tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. São as últimas palavras daquele sofredor. Deixa-nos suas últimas palavras de abandono à vontade do Pai. O exemplo de perseverança final em tudo. Pois Jesus perseverou até a morte. E se fez isso, foi tão somente por amor. Sob a influência do sentimento da Trindade, em que as aspirações são comuns. E com São Bernardo aprendamos ainda melhor a lição do amor. Diz-nos São Bernardo: a medida para amar a Deus é amá-lo sem medidas. É o que aconteceu com Jesus. Ele amou até a última gota de sangue. Ele demonstra esse amor extremo. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo está consumado. Cessam-se os trovões. Não se ouve mais nenhum ruído estranho, revolto. Apenas a chuva de manso lá no lúgubre Calvário. Avança a hora nona. Daqui a pouco cai a noite. Já será o dia da Páscoa. Está ali Jesus morto. Ele diz: Pai, tudo está consumado, e se entregou totalmente. Já não tinha as forças suficientes para aguentar a dor e o sofrimento. Para Maria Santíssima e aqueles amigos que ali estavam, há tempo não mais importavam. Queriam ficar naquele monte, naquele altar sagrado, em adoração perene, contemplando Jesus, o mártir que morreu por todos nós. Mas não podiam, tudo estava consumado. E aquele instante de adoração se interrompe com a chegada de José de Arimateia e Nicodemos, ambos judeus. José de Arimateia fazia parte do conselho que condenou Jesus. Mesmo tendo concordado com aquele desfecho, José de Arimateia não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Original de Arimateia, cidade da Judéia, ele tinha fé que o reino de Deus se iria implantar
e estava se implantando com Jesus. Estava lá também Nicodemos, que era um fariseu. O grupo fariseu criticava tanto Jesus, mas ele não. Certa vez procurou Jesus à noite e Jesus falou para ele: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Nicodemos estava convencido da divindade de nosso Senhor. E nesse momento em que os amigos de Jesus, quase todos os seus seguidores, se escondem na penumbra da covardia, correm com medo do imperador, esses dois homens não temem, são corajosos, enfrentam Pilatos e reclamam o corpo do divino Salvador. E lá se aproximam os dois, José de Arimateia e Nicodemos, com as faixas, com os lençóis, com os unguentos, aproximam-se de Maria e pedem permissão para enterrar o seu filho, nosso amado Jesus. Diante da cruz, são tomados por admiração e, como o centurião, exclamam no íntimo do seu coração: na verdade, esse homem era um justo. Jesus era um justo, é um inocente. Por que ele permanece aí na cruz? Vamos, José de Arimateia, vamos, Nicodemos, vamos descer Jesus da cruz. Retirem primeiro a tabuleta. Que não esclarecia os cristãos, nem afrontava os judeus. Era a simples revelação constatada por Pilatos: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Essas palavras eram uma profissão de fé incontestável. Por isso os dois homens não se contiveram e certamente depuseram-lhe um ósculo de devoção. Beijaram a tabuleta antes de entregá-la à Virgem Maria. Os dois, Nicodemos e José de Arimateia. Cumpria-se assim as palavras de Zacarias: naquele dia procurarei exterminar todo o povo que vier contra Jerusalém. Suscitarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de boa vontade e de prece. E eles voltarão seus olhos para mim. Farão lamentações sobre aquele que transpassaram, como se fosse um filho único. Chorarão amargamente como se chora um primogênito. Naquele dia haverá um grande luto em Jerusalém, família por família, a família de Davi à parte. A tabuleta foi retirada. Não sei por que vocês ainda permanecem com a coroa de espinhos aí. Ela está escapelando a fronte do Redentor. Podem tirar a coroa de espinhos, beijam-no e entregue para Maria Madalena. Ah, que espinhos! Os espinhos que menos simbolizam o pecado, mas muito mais as suas consequências. A terra te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Essa foi a sentença de Deus após a traição de Adão. Os perversos sofrem com os espinhos. Os espinhos é consequência da desobediência. Por isso Jesus, nosso Senhor, os tinha na sua fronte, porque ele carregava nossas culpas até a morte. Mas ele não merece essa coroa. Ele merece uma coroa de ouro. Ele realmente é o Rei dos Reis, é o nosso Rei, Rei da nossa vida, Rei do nosso coração. Não uma coroa de espinho. Não quero, de maneira alguma, nós não queremos que essa coroa permaneça nas frontes de Jesus. Ó, vós todos que passais pelo caminho, atendei e vede se a dor semelhante à dor que me atormenta. Eis o corpo desfigurado.
Aos poucos vai se notando quão ferido está pregado na cruz. Ai, meu Redentor, miserável sou, por ser causa de tantos tormentos com os meus pecados, reabrindo as chagas que misericordiosos me lavam com o seu sangue sacrosanto. Eis o corpo desfigurado do Senhor, contemplemo-lo cheio de opróbrios, vítima dos mais cruéis violências que existiram nesse mundo, desde as blasfêmias contra Deus até as mais torpes bofetadas, agressões morais e físicas, que a soldadesca indecorosa, instigada pelos pérfidos judeus, lançaram contra o amantíssimo Senhor. Avança a hora, a noite se aproxima. É preciso que retire depressa o corpo de nosso Senhor da cruz, com muito cuidado. José de Arimateia, Nicodemos, retire o prego que prende a mão direita do divino Redentor ao madeiro. Ó mão bendita que abençoou as multidões, ó mão sacrossanta que tocou as feridas dos enfermos e os curou, ó mão benfazeja que ensinou o caminho a seguir, ó mão paterna que apontou o erro para que não mais fosse vivido, ó mão fraterna que se estendeu ao próximo para demonstrar o seu amor. Retirai, pois, esse agudo prego para que Jesus possa continuar exercendo os seus atos de misericórdia, os seus atos de amor, os seus benefícios. Bons homens, José de Arimateia, Nicodemos, existe um cravo ainda prendendo a mão esquerda de Jesus. Retire esse cravo da mão esquerda. Permite-me, Senhor, que eu esteja ao menos à tua esquerda, contemplando essa mão com a qual te amparava no cajado enquanto guiava o redil. Permite-me, Senhor, venerar essa mão que oculta de tua destra também acariciava tantos que a ti buscavam consolo. Permite-me, Senhor, beijar essa mão chagada, para que minha palavra jamais seja confundida ou causa de escândalo, e sirva tão somente para cantar as tuas glórias. Ainda Jesus continua preso. José de Arimateia, Nicodemos, por favor, retirai o cravo que prende os pés de Jesus. Retirai com cuidado, para que nossa aspereza não fique ainda mais o corpo de Jesus, que está inerte. Jesus que está machucado terrivelmente pela violência daqueles que não aceitam o seu reino. Rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores, traspassaram minhas mãos e meus pés. Cães numerosos rodeiam o Calvário até nossos dias. Cães de uma moral corrompida, cães de uma conduta infame, que se desbruça sobre as misérias, ocultando-as. Desgraçados aqueles que preferem mais as trevas do que a luz. Não querem que esses braços voltem a abençoar. Não permitirão que esses pés pisem novamente o pó dos caminhos humanos, levando a boa nova da paz, da esperança aos pobres, aos excluídos. Prefere que Deus continue encerrado e controlado dentro dos seus tempos suntuosos. José de Arimateia e Nicodemos, levai agora o corpo sacrosanto de Jesus até a sua mãe. Entregue o corpo a Maria Santíssima. Maria que embalou o corpo frágil do menino Jesus, antes de reclinar no presépio, agora o tem frágil, maltratado, desfigurado em seus braços, antes de entregá-lo à sepultura. Dores do inferno a cercaram. Relata-nos o célebre padre Antônio Vieira que foram tão excessivos os tormentos da Virgem na paixão do seu filho,
que se repartisse todas as criaturas viventes, essa dor passaria a tirar a vida de todos. Mas era tão grande o amor da senhora e o afeto temíssimo com que desejava não apartar a presença e a vida do seu filho, que teria por grande benefício ou morrer para que ele não morresse, como dizia Davi na morte de Absalão. Ela chora pela noite adentro. Lágrimas lhe inundam as faces. Ninguém mais consola Maria, de quantos o amavam. Seus amigos todos a traíram e se tornaram seus inimigos. Nessa vida, temem os homens a morte, e todos andam fugindo dela. Nessa vida, temem os homens a morte, repito, porque temem ter que se apresentar ao tribunal divino e responder pelas atrocidades que tanto aflige o coração sagrado de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite de sexta-feira da Paixão, nós vamos sepultar Jesus. E o grande conselho que fica para cada um de nós, que junto com Jesus na sepultura, nós também sepultemos a nossa vida de pecado, a nossa vida de maldade, a nossa vida de cobiças. Sepultemos com Jesus todos os nossos erros, todos os nossos pecados, para que daqui a 3 dias, na ressurreição de Jesus, ao sair do túmulo, nós também ressuscitemos para uma vida nova, uma vida diferente, uma verdadeira vida dos filhos de Deus. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, confortai-me. Lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais, Senhor, que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me para vós, para que vos louve com todos os santos, pelos séculos dos séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Neste momento nós podemos acender as nossas velas para acompanharmos a procissão do enterro. Podemos nos organizar para mais uma vez, com gesto de amor, a gente possa agradecer a Deus tudo que Ele fez por nós, por amor. Não há maior amor do que dar a vida por nossos irmãos. É o que Jesus fez. We
salvação.